Olá, irmãos, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos vocês. Bem-vindos à nossa Escola Bíblica Dominical. Nós estamos no segundo trimestre de 2022, esta é a série Vida com Deus. E hoje a lição de número 13 nos traz como tema prosperidade ilusória do ímpio. Então essa lição vai abordar um tema bastante relevante, porque muitos são os cristãos que, olhando à sua frente a prosperidade do ímpio, ou a pseudo-prosperidade do ímpio, acaba, por assim dizer, a lançar os olhos sobre aquilo e perguntar aonde é que está Deus, não é? Nós vamos ver ao longo desta lição. Antes, porém, vamos começar fazendo a nossa oração. Onde você estiver, feche os seus olhos e vamos falar com Deus. Senhor, em nome de Jesus, estamos na Tua presença em oração. Fazemos confissão dos nossos erros, dos nossos pecados e das nossas falhas e clamamos, Pai, em nome de Jesus, pelo sangue precioso que Jesus derramou na cruz e pedimos, Pai, perdoa os nossos pecados, nos purifica, nos santifica e nos dá a direção do Teu Santo Espírito a essa aula que nós vamos ter. Desde agora, nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus. Série Vida com Deus, lição 13, prosperidade ilusória do ímpio. O texto base está em Eclesiastes capítulo 9, versículo 2, que diz assim: tudo sucede igualmente a todos, o mesmo sucede ao justo e ao ímpio, ao bom e ao puro, como ao impuro, assim ao que sacrifica, como ao que não sacrifica, assim ao bom como ao pecador, ao que jura como ao que teme o juramento. Então você veja que o sábio Salomão, ele começa discorrendo esse texto para nós, que aparentemente tudo sucede de uma forma igual a todos, não é? Então é onde a pessoa que serve a Deus, que teme ao Senhor, olha, observa a prosperidade do ímpio à sua frente e costuma perguntar aonde está a justiça de Deus, não é? A verdade prática dessa lição: embora debaixo do sol o fim para justos e injustos pareça o mesmo, as Escrituras deixam claro que na eternidade os seus destinos serão bem diferentes. Então nós vamos ver ao longo da lição, irmãos, essa grande verdade, que esse mundo, sendo um mundo temporal, sendo algo passageiro, não é? Muitas das vezes nós vemos, né, um ímpio aparentemente prosperando diante de nós e às vezes um cristão que é fiel tendo certas dificuldades na vida. Mas nós vamos ver que essa lição nos traz o ensino que, na verdade, o que importa não é esta parte da vida que é passageira nesta terra, e sim a eternidade, o lugar que Deus tem preparado para cada um de nós. Os objetivos gerais dessa lição: após essa aula, deveremos estar aptos a avaliar os paradoxos da vida, conscientizar-se da imprevisibilidade da vida e viver por um ideal legítimo. Logo em seguida, nós vamos ter aí na lição as leituras diárias de segunda a sábado, que trazem como tema este assunto no qual está sendo abordado. A leitura bíblica em classe está em Eclesiastes capítulo 9, dos versos de 1 a 6, que começa dizendo assim: deveras resolvi todas essas coisas no meu coração para claramente entender isso,
que os justos e os sábios e as suas obras estão nas mãos de Deus. E também que o homem não conhece nem o amor e nem o ódio, tudo passa perante a sua face. Tudo sucede igualmente a todos. O mesmo sucede ao justo e ao ímpio, ao bom e ao puro, como ao impuro. Assim ao que sacrifica, como ao que não sacrifica. Assim ao bom, como ao pecador. Ao que jura, como ao que teme o juramento. Este é o mal que há entre tudo quanto se faz debaixo do sol, que a todos sucede o mesmo, que também o coração dos filhos dos homens está cheio de maldade, que há desvarios no seu coração, na sua vida, e que depois se vão aos mortos. Ora, para o que acompanha com todos os vivos, há esperança, porque melhor é o cão vivo do que o leão morto, porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, e nem tampouco eles têm jamais uma recompensa, mas a sua memória ficou entregue ao esquecimento. Até o seu amor ou o seu ódio e a sua inveja já pereceram, e já não tem parte alguma nesse século, em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Então você vê que o texto chama a nossa atenção para a pequenez da nossa vida, não é? O texto chama a nossa atenção para o quão passageira é essa vida que nós temos debaixo do sol, não é? Então você olhando, aparentemente revolta uma pessoa que seja justa, vendo a prosperidade aparente de um ímpio. Só que as Sagradas Escrituras chamam a nossa atenção para o além, o que vem depois. Por quê? Aqueles que estão vivos sabem que vão morrer, mas os que estão mortos já não sabem coisa nenhuma e não têm participação com absolutamente nada que ocorre aqui debaixo do sol. Interagindo entre nós, por que os justos sofrem? Por que os ímpios prosperam? Por que o mal existe? Essas perguntas são feitas há muito tempo. O problema é que a teologia da prosperidade, a qual afirma que o cristão não sofre, propagada nas últimas décadas, tem prestado um grande desserviço para com a Igreja de Cristo. Precisamos entender que, enquanto estamos presentes nesse mundo, fazemos parte de uma criação não regenerada e que anela por sua transformação. Mas, pelo Espírito Santo, temos a graciosa promessa de que Jesus Cristo estará conosco até a consumação dos séculos. Glória a Deus, por isso louvado seja o nome do Senhor. Tópico 1. Paradoxos da vida. 1. Os justos sofrem injustiça. Diferentemente dos perversos que parecem estar sempre seguros e cada vez mais prósperos, o sofrimento foi uma das mais duras realidades experimentadas por Asaf, no Salmo 73. De igual modo, Salomão lutou contra esse pessimismo ao contemplar o paradoxo da vida na hora da morte. Os perversos tinham uma cerimônia fúnebre digna de honra, mas os que fizeram bem e saíam do lugar santo foram esquecidos na cidade. O pastor americano A.W. Tozer costumava dizer que o mundo está mais para o campo de batalha do que para palco de diversão. Em outras palavras, os justos sofrem na arena da vida. Logo, o cristão fiel deve estar consciente de que os reveses não significam que ele esteja sob um julgamento divino ou que a sua fé seja fraca, mas que se encontra em constante aperfeiçoamento espiritual. Então você nota, irmãos, que já as Escrituras já nos dizem que muitas das vezes acontece que o rico tem até mesmo no momento da sua morte um sepultamento de honra, não é? Mas, às vezes, aquele que serve ao Senhor fica esquecido e realmente é desmerecido. Mas os nossos olhos não podem ser colocados nessas circunstâncias ou nessas situações. Por quê?
Porque isso não significa, conforme diz esse texto do pastor americano, não significa que o cristão esteja, às vezes, tendo um julgamento divino. Deus não julga ninguém assim, Deus não castiga ninguém dessa maneira, Deus realmente não se esquece dos seus filhos, e os reveses que eventualmente nós passarmos na nossa vida, não significa que isso é consequência de um pecado, que isso é consequência de um castigo de Deus. Ora, o Espírito Santo tem as suas maneiras de nos direcionar na vida, e ele, como Pai de amor, não usa ou não lança mão de artifícios como esse para corrigir seus filhos. Pelo contrário, é óbvio que muitas das vezes nós colhemos resultados desfavoráveis devido a decisões, erradas que eventualmente nós tomamos na nossa vida. Mas o fato de nós estarmos passando por um revés na vida não significa que Deus está nos castigando ou não significa que nós estejamos pagando por algum erro, mas sim significa que nós estamos tendo aperfeiçoamento espiritual, crescimento espiritual, porque todas as vezes que nós nos encontramos diante de uma situação difícil, nós temos a tendência de buscar mais a face do Senhor. E quando nós buscamos a face do Senhor, aí nós o encontramos, aí nós crescemos espiritualmente, aí nós realmente vamos ter o entendimento de que somos filhos de Deus, que somos dirigidos pelo Senhor e que algo muito melhor do que isso que estamos vivendo está nos aguardando lá na frente, em nome de Jesus. Amém? Aleluia. 2. Os maus prosperam. Enquanto os justos padeciam, Davi e Salomão constataram a prosperidade dos ímpios. Aqui aprendemos que a espiritualidade de uma pessoa não pode ser medida pelo que ela possui, e sim pelo que ela é. A prosperidade bíblica vem como resultado de um relacionamento sadio com Deus, e independente de alguém ter posses ou não. Os ímpios têm posses, mas a verdadeira prosperidade só é possível encontrar em Cristo. Então aqui entra aquele velho tema e aquele velho debate a respeito da teologia da prosperidade. Infelizmente, algumas denominações propagam essa teologia, dizendo que o cristão ou o crente não deve sofrer nesse mundo, que o cristão ou o crente deve ser milionário, deve ter muito dinheiro, deve ter isso, aquilo outro, que deve trocar de carro todo ano, que deve morar nos melhores apartamentos ou casas. Ora, existem pessoas humildes, existem pessoas que realmente vivem com muito pouco, mas têm prosperidade. A prosperidade não é a quantidade de dinheiro que a pessoa tem no banco. A prosperidade é você ter suprimento de tudo na sua vida e de nada você ter falta, inclusive saúde, inclusive amor, inclusive bem-estar, inclusive proteção, inclusive comunhão com os irmãos, comunhão com Deus, direção dada pelo Espírito Santo a cada passo que você der na sua vida. Ou seja, é um pacote de benefícios, é um pacote de bênçãos que aquele que realmente tem a Deus pode vivenciar nessa terra. Porque você é próspero não quando você tem muito dinheiro, mas quando você tem o Espírito do Senhor na sua vida, abençoando você em todos os aspectos da sua vida, e não apenas no financeiro. Aí está realmente o grande erro, porque pensar que o ímpio é próspero é porque você talvez não o conheça a fundo, mas vai ver que muitas das vezes são pessoas deprimidas, são pessoas solitárias, são pessoas tristes, deitam a sua cabeça no travesseiro e não conseguem dormir. Por quê? Porque não tem a paz que vem do Senhor. Somente o Senhor pode dar paz, somente o Senhor realmente dá a verdadeira prosperidade para aqueles que o servem. Amém? Aleluia! Tópico 2. A realidade do presente e a incerteza do futuro. A realidade da morte, uma chave importantíssima para entendermos a mensagem de Eclesiastes, encontra-se na expressão: esta é a tua porção nessa vida debaixo do sol. É debaixo do sol que expressamos a nossa existência e constatamos a nossa
finitude. É no dia a dia da vida que percebemos a verdade implacável da morte, tanto para quem serve a Cristo, quanto para quem não o serve. A sentença já foi decretada e é a mesma para todos. Com a realidade da morte, o futuro parece incerto. Paulo, porém, diz que, se a nossa esperança se limitar apenas a essa vida, somos os mais infelizes dos homens. Em Cristo, temos a vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor. Então, essa é a maior de todas as realidades, irmãos. A realidade que um dia nós iremos partir, não é? Isso ninguém muda, e ela está sobre os justos e sobre os injustos. Agora, é óbvio que nós temos que aprender com Deus, e nós temos que aprender com a igreja, nós temos que aprender nas Escrituras Sagradas que, a partir do momento que nós partirmos desse mundo, nós temos toda uma eternidade na presença do nosso Deus, ao passo que o ímpio, que aparentemente prospera no seu caminho, se antes de fechar os olhos nessa terra não se arrepender e não entregar sua vida nas mãos do Senhor, ele terá o resto da eternidade também para amargar a sua decisão errada que tomou aqui, ao rejeitar a Cristo Jesus e ao não reconhecer o sacrifício que ele fez por nós na cruz. Amém? Aleluia. 2. A certeza da vida eterna. Salomão escreveu Eclesiastes sobre uma análise puramente existencial. Quem está do lado de lá da eternidade não participa do lado de cá da existência. Nesse aspecto, os mortos não sabem coisa nenhuma. Isso não se dá porque eles estão inconscientes, mas porque pertencem a outra dimensão, onde nem mesmo o sol é necessário. Em vez de negar a imortalidade da alma humana, o Eclesiastes apenas descreve a nossa trajetória nesta vida. É o Novo Testamento que lançará mais luz sobre a imortalidade da nossa alma na eternidade. Então, essa é uma certeza que nós temos que trazer todos os dias ao nosso coração. A certeza que, quando nós partirmos desta vida, nós teremos a eternidade na presença do nosso Deus. Ao passo que aqueles que fecham os olhos nesse mundo sem a presença de Cristo, realmente têm o sofrimento eterno pela frente. Então, nesse aspecto, não é? A palavra de Deus nos revela lá em Eclesiastes capítulo 9, que os mortos não sabem coisa alguma, mas não é que eles estão inconscientes, e sim porque não existe uma ligação entre o local onde eles estão, a dimensão em que eles estão e aqui debaixo do sol. Então, é necessário que nós tenhamos esse conhecimento e essa certeza no nosso coração, de que nós temos a vida eterna em Cristo Jesus. E isto, meu irmão, não tem preço. Isto, meu irmão, minha irmã, você que está me ouvindo, não tem preço, não tem como comparar, não é, com a atual vida que nós levamos. Não obstante, se nós ficarmos apenas e tão somente ligados nesse mundo, o apóstolo Paulo diz que nós somos os mais infelizes dos homens. Isso está lá em 1 Coríntios capítulo 15. Ou seja, a partir do momento que a pessoa ficar realmente observando apenas e tão somente aquilo que acontece aqui, porque nós temos uma vida eterna que está nos aguardando. Amém? Síntese do tópico 2. Em vez de negar a imortalidade da alma humana, o Eclesiastes descreve a nossa trajetória nessa vida. Aleluia, glória a Deus. Logo em seguida, o tópico 3 vai abordar a imprevisibilidade da vida, dizendo a respeito das circunstâncias da vida e aproveitando a sua vida atual nesse mundo. A síntese do tópico 3 diz: as circunstâncias da vida revelam a sua imprevisibilidade, por isso devemos aproveitá-la da melhor maneira possível. Aproveitar com a sua família, com seu cônjuge, com seus filhos, com seu trabalho, com a obra das suas mãos, tendo saúde, tendo alegria e principalmente andando na presença do Senhor todos os dias. Amém? Glória a Deus. Depois o tópico 4 vai trazer o tema vivendo por um ideal, a morte dos ideais e vivendo por um ideal. A síntese diz: o cristão maduro, através do evangelho, sabe bem
das causas pelas quais devemos lutar nessa vida. Quais são as causas principais? Buscar realmente conhecer a Deus, andar com Deus e preparar-se para uma eternidade na presença de Deus. Amém? Aleluia! Conclusão: a vida debaixo do sol mostra-se como ela realmente é. Às vezes parece sem sentido e em outras cheia de paradoxos, mas a vida precisa ser vivida. Salomão não apenas observou essa realidade, mas também a experimentou. Para não cairmos num pessimismo impiedoso e tampouco no indiferentismo frio, devemos viver a vida a partir da perspectiva da eternidade. Então tomaremos a consciência de que na vida terrena há ideais dignos pelos quais devemos lutar, e assim evitaremos as armadilhas do pessimismo, vivendo, pois, a nossa vida de maneira a glorificar a Deus. O resumo, meu irmão, viva a sua vida de maneira a glorificar ao Senhor, de maneira a conhecer ao Senhor, de maneira a se aproximar do Senhor, vivendo uma vida santificada, conhecendo as Escrituras, uma vida de oração, uma vida de consagração, uma vida de uma pessoa que realmente se prepara para a sua eternidade, uma vida de uma pessoa que tem consciência de que a vida do homem, a vida da mulher, a vida do ser humano não é apenas e tão somente esse número de anos que nós passamos debaixo do sol, e sim toda uma eternidade que tem preparada para nós pela frente em nome de Jesus. Amém? Aleluia! Logo em seguida aí na lição, nós vamos ter os exercícios para refletirmos a respeito desse tema tão relevante que nos trouxe a lição de número 13, prosperidade ilusória do ímpio. Amém? Glória a Deus! Vamos orar? Aí aonde você está, curve a sua cabeça e vamos agradecer ao Pai por essa aula em nome de Jesus. Senhor, mais uma vez em oração viemos à Tua presença, te louvamos, te glorificamos e te agradecemos, meu Deus, em nome do Senhor Jesus. Pedimos a Ti, Espírito de Deus, que o Senhor nos conduza nessa verdade todos os dias da nossa vida, que nós tenhamos consciência, meu Pai, que a nossa vida é muito mais daquilo que nós vivemos no dia a dia, debaixo do sol, que a nossa vida é muito mais do que esses anos que nós temos sobre a terra, mas sim que a nossa vida é também a eternidade que o Senhor tem reservada para nós. Nós te pedimos e nós te glorificamos, em nome do Pai, do Filho e do Santo Espírito de Deus. Amém. Amém? Glória a Deus, meu irmão, glória a Deus, minha irmã. Olha, realmente, depois você leia direitinho todos os textos que essa lição nos indica ali naquelas leituras semanais de segunda a sábado, e leia o Eclesiastes, medite, ore, fale com Deus, porque o Espírito do Senhor tem muitas revelações para te dar e você vai crescer em conhecimento e crescer espiritualmente em nome de Jesus. Amém? Aleluia! Erga suas mãos, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus o Pai, as ricas consolações do Santo Espírito da promessa sejam agora e para sempre sobre você, sobre sua casa e sobre a sua família. Eu te abençoo para que você tenha um restante de final de semana e uma nova semana pela frente, cheia com a presença do Senhor, aprendendo a cada dia mais e mais a respeito de Deus, das coisas de Deus, em nome de Jesus. Te abençoo em nome do Pai, do Filho e do Santo Espírito de Deus. Amém. Amém? Glória a Deus, meu irmão e minha irmã, louvado seja o nome do Senhor. Se Deus permitir, a semana que vem estaremos de volta com mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical. Deus te abençoe e até lá. Paz.